frase aqui, eu queria que vocês comentassem, né? Que é uma frase da Rafaela Lara Martins. Rafael Lara. Rafael. O Rafael, no caso, né? O presidente da OAB Goiás. Isso. Rapaz, que diz assim: costumo dizer que a advocacia está totalmente ligada ao empreendedorismo. A gestão dos escritórios deve ser conduzida como a de uma empresa, claro, dentro das particularidades desse setor. Mais episódio do Record Jurídico, esse episódio especial. E eu queria que a nossa co-host hoje, a doutora Andressa, apresentasse os nossos convidados, né, Andressa? Gente, a gente está aqui com o doutor Rafael, o doutor Silveira, eles são da Brasil e Silveira, escritório goiano, né? E eu trouxe um pouquinho para eles virem conhecer aqui o nosso Piauí, entender um pouco do nosso mercado, conhecer um pouco da nossa advocacia. E eu deixo a apresentação, né, para o Dr. Rafael, Dr. Eliseu, falar um pouquinho para vocês. Bom, para mim, antes de mais nada, é uma satisfação estar aqui com vocês, com todo mundo que está nos acompanhando. Acho que a apresentação melhor que eu posso falar é que eu sou marido da Giovana, pai da Manu, e a gente tem um monte de letrinha, né, no currículo que, na verdade, não tem a menor importância, né? O que a gente gosta de falar é da nossa trajetória, da nossa história, e a gente veio aqui para poder contar rapidamente um pouco sobre o que a gente já passou por aqui, né, Eliseu? Agora não tem como, eu tenho que falar do meu filho, da minha esposa, né? Senão eles vão brigar comigo. Um abraço, amor, Poliana e o Isaac. Eu sou advogado. Eu acho que não tem título melhor para falar do que ser advogado. Realmente, você que vive, não da advocacia tradicional, mas vive de advocacia, seja ela qual for, é uma satisfação muito grata você ganhar dinheiro resolvendo o problema dos outros, né? E às vezes não resolvendo os seus, mas isso aí é o papo para outro podcast. Eu vou começar por essa pergunta aí, depois eu deixo a segunda pergunta para minha co-host aqui, Andressa. O que é que a gente pode esperar dessa palestra de amanhã? Bom, a gente condensou até num livro que o Eliseu já fez aí, Eliseu, dedicatório? Não, vou fazer aqui, ó. Faz enquanto eu converso aqui, deixa eu falar. Que aí a gente assina aqui, ó, durante a transmissão e tal. A gente condensou num livro, né, que se chama O Primeiro Ciclo, os nossos primeiros 10 anos de advocacia. Não quer dizer que foram os 10 mais bem-sucedidos ou vitoriosos, mas justamente por isso. A gente conta muita história de sucesso, muita história de fracasso, os tombos que a gente levou, porque pelo menos lá em Goiânia tem um ditado que diz, né, que todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva, né? Então esse livro é um livro que fala sobre empreendedorismo, é um livro que conta a nossa trajetória do ponto de vista de gestão de modelo de negócio. Então não é um livro de história, é um livro que nós fazemos questão de abordar justamente a nossa construção de modelo de negócio. E amanhã a gente vai contar um pouco dessa trajetória e ao longo disso tudo, ao longo de hoje, mais de 11 anos de escritório de advocacia, nós já modelamos, nós amadurecemos, entendemos que a ação do tempo é primordial na nossa vida e que a gente precisa de rodagem, a gente precisa de se experimentar, precisa do tempo, da ação do tempo, para a gente fazer com que as coisas elas se sedimentem. Davi, e por que a gente fala primeiro ciclo? Então, para quem está nos assistindo, é o primeiro ciclo. Vou deixar aqui 2 livros para você sortear para quem te segue. Aí você cria as regras aí, ou segue a doutora Andressa, aí vocês verem esse aqui. E eu vou deixar para quem segue os produtos da doutora Andressa, que ela vai falar. Viu? Aí beleza. Vocês decidem aí 2 livros para vocês sortearem. E o que é interessante, por que o primeiro ciclo? A gente na vida, tudo a gente transforma, a gente não cria apenas sozinho. E essa frase, o primeiro ciclo, 10 anos, foi dita pra gente por um professor. Então a gente engrandece esse professor, que é o professor Lúcio Flávio, que foi presidente da OAB de Goiás, 2 mandatos, foi conselheiro federal. Ele disse pra gente o seguinte: o Eliseu, Rafael, numa conversa que a gente tem muita conversa sobre negócio com ele, ele falou assim: a advocacia se mede com os 10 anos. De 10 em 10 anos você tem ciclos. Primeiro ciclo, você vai aprender a ser advogado. Maturação, tempo, gestão. E aí, se você for um bom advogado e for um bom empreendedor, no segundo ciclo você começa a colher. Mas o dinheiro mesmo vem assim, de frutos de royalties, né? Que é não trabalhar e receber dinheiro é no terceiro ciclo. Ele falou isso pra gente. Isso ficou na nossa cabeça. Isso é legal. Isso ficou na nossa cabeça. E aí a gente condensou o nosso primeiro ciclo com lições de negócios. Não sei se aqui no Piauí a gente tem essa maturidade. Acredito que sim, que eu vi excelentes escritórios, monumentos na verdade. Parabéns aos advogados piauienses. Tem muitos monumentos aí na cidade, estruturas muito lindas, maravilhosas e bons advogados, né?
tem ministro do STJ aqui, então assim, aqui tem uma produção intelectual muito boa. Mas lá em Goiás a gente se destacou, e aí eu acho que isso é um destaque que a gente pode falar, como um negócio. Uma advocacia de negócio. Então, a gente tem um modelo de negócio estruturado, tem gestão estruturada, tem processo estruturado, tem departamentos interdependentes. Hoje a gente tem 35 colaboradores que trabalham no nosso time, que faz o nosso time girar. Então, senão eu e o Rafael não estaríamos aqui, né? Porque senão o escritório fecharia as portas. E eu acredito que a gente condensou muito bem lições, principalmente fracasso, nesse livro. E aí, é claro que a palestra de amanhã, a gente vai dar aqueles esquetezinhos assim... creme de la creme. Pergunta para eles, Andressa. Muito bom. Eu, como jovem advogada, né, não tenho ainda os 10 anos, né, me considero jovem advogada, vejo muitas dificuldades hoje, né, dentro da advocacia, dentro do empreendedorismo, por mais que a gente diga que escritório não é empresa, né, mas eu vejo muita dificuldade. Uma das dificuldades que eu tenho é a questão do nicho. Por quê? Porque hoje a gente tem muito do faz tudo. Então a gente vê muito a questão das redes sociais e aí a gente, pelas as primeiras dificuldades que a gente tem, a gente não sabe muito qual caminho seguir. E aí a gente acaba um pouco no previdenciário, um pouco no criminal, um pouco no empresarial, e eu tive essa dificuldade. Então eu queria perguntar para vocês, como a gente consegue escolher esse nicho e... a palavra seria sustentar, né? Que é o mais importante. Como permanecer seguir em frente com essa escolha, para a gente, no meio do caminho, né, na hora da queda, como vocês falam, a gente não desistir e mudar ali o nicho. A pergunta mais objetivamente seria, como continuar, mesmo diante das dificuldades? Perfeito. Eu vou responder primeiro, depois eu vou deixar o Rafael responder. Eu viajei esses dias para São Paulo e eu fui numa cidade chamada Olambra. É uma cidade que tem muita flor. Isso. E é que interessante, eu cheguei na cidade, o primeiro passeio, que eu sou apaixonado por museu. Minha esposa, coitada, ela sofre comigo. Isso aqui também já sofreu comigo. Eu entro no museu, fico um dia lá dentro. Eu vejo cada plaquinha. E aí eu fui no museu de Olambra, e aí tinha uma holandesa me explicando sobre a história. E ela falou o seguinte, olha, essa cidade aqui começou em 46. Primeiros moradores que vieram. Em 52 vieram a primeira família completa, porque já tinha os holandeses trabalhando, mas só os homens, não tinha as famílias ainda. E aí de 52 até 74 eles tentaram produzir leite, porque a Holanda é boa de produção de leite. Então tem as vacas aqui no Piauí, eu sei que tem grandes produtores de leite, conheci alguns ontem inclusive. Mas eles perceberam o seguinte, não dava certo. A vaca não aguentava, a vaca suíça ela é acostumada com frio, não dava certo, a holandesa, né, não é acostumada com frio, não dava certo aqui no Brasil. E aí, por coincidência, eles plantaram algumas flores e levaram para uma feira e as flores venderam todas. E aí o cara falou, uai, um esperto falou assim, por que a gente não industrializa isso? E aí começou a fazer a produção macro de flores e hoje a Olambra vende 40% das flores do Brasil. Sozinha. Se pegar a região de Olambra, porque hoje já expandiu para outros municípios vizinhos, dá 60%. E o que eu estou te dizendo quanto a isso? Que é muito de propósito. Porque a gente espera viver do propósito. Mas a gente também tem que entender que às vezes o mercado conduz a gente para uma determinada coisa. E aí o grande segredo, eu acho que é ser feliz naquilo que você gosta de fazer. Entendeu? Ser feliz. Então se é no criminal, vai ser feliz. Ah, mas eu não gosto de criminal. Pô, aprende a ser feliz. Ninguém escolhe. Ninguém escolhe o que fazer. Mas basicamente, a minha carreira, ela nasceu no trabalhista. Então, te respondendo, eu comecei como advogado trabalhista, advogando para reclamante. Passei pelo previdenciário. Passei pelo consumidor. E aí, de um determinado momento, quando veio... Aí eu antecipei. O Temer virou presidente, ia virar presidente, né? Tava tendo um processo de impeachment. Eu falei, esse cara, porque eu tinha lido um livro dele, esse cara vai fazer uma reforma trabalhista. Eu falei pro Rafael, não faz não. Eu falei, faz, porque ele tem um livro assim, 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 ele vai fazer a reforma trabalhista, se ele virar presidente. Eu vou parar de mexer com o trabalhista de reclamante. E cortei, do nada, assim. Aí fiz um planejamento, mas, meu Deus, quebrei. Quebrei de fato, porque tinha um faturamento e tudo mais. Bem, mas que dito e certo, 6 meses depois o Temer assume, reforma trabalhista tramitou, pum, acabou com os advogados trabalhistas, um monte de escritório fechado. E aí eu pulei nessa época aí para o consumidor. E aí comecei a advogar para uma empresa que a empresa falou, esse negócio é bom, né? É um negócio que faz sentido. E aí eu me encontrei no direito empresarial, especificadamente com as dívidas de empresários. E assim, respondendo mais objetivamente, para você encontrar a sua área de atuação, você precisa, como o Eliseu falou, primeiro entender o seu propósito.
E aí eu até deixo como indicação um livro que eu sempre falo sobre ele, é um livro muito bom, que se chama Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Ele fala do Golden Circle, né? E aí ele fala que você precisa responder o porquê você faz o que você faz. E muitas vezes a gente não tem muito isso. Então, o seu propósito é diferente do meu. E a gente, com propósitos diferentes, a gente tem a mesma missão, o mesmo objetivo, que é impactar pessoas. E assim eu acredito. Então, a gente tem que, primeiro, ser fiel ao nosso propósito. Segundo, não olhar para a grama do vizinho que é mais verde. Na época que a gente estava nessa definição de mudança, de transição de carreira, o nosso escritório ele nasceu um escritório de massa, então ele era consumerista, previdenciário, trabalhista, ações cíveis de volume, um ticket muito baixo. E aí quando a gente decidiu migrar de área e focar no empresarial, foi a época que começou a se aventar sobre as ações previdenciárias, que depois, até hoje na verdade, né, não deram muito certo. Sim. Que a gente olhou para um colega do nosso lado, que ele estava mergulhado no previdenciário, e a gente falou, olha, será que não é hora da gente focar no previdenciário? Porque eu acho que se essa ação, que já estava no STF, né? Estava indo para o STF, tava no STJ. Pro STF. Que é a revisão da vida toda. Se a RVT, se a revisão da vida toda der certo, e a gente focar nisso, a gente fica milionário. Essa ação aí. Aí pois é, aí eu falei pro Eliseu, e se a gente focar nisso? Aí o Eliseu falou, cara, a gente não quer focar em empresarial? Então, se esse amigo nosso ficar milionário, a gente vai ficar muito feliz por ele, mas a corrida dele não é a nossa corrida. E é bom que a gente entenda isso. Perfeito. A corrida do outro não é a nossa. Então, primeiro você entender o propósito, segundo entender que a trajetória do outro não é a sua trajetória, você não tem que se pautar pelo outro. Existe também, verdade seja dita, a máxima de que às vezes a gente escolhe a área e às vezes a área escolhe a gente. E isso demanda... Andresa, maturidade, demanda tempo, rodagem, então tá tudo certo. Eu sou jovem advogado e ainda não tenho uma área, que bom, né? Bom, difícil se você cravar, não, eu vou ser tal coisa, mas você tem que rodar, você tem que experimentar. E por fim, e aí a gente tem que falar sobre estratégia, e o livro nosso fala muito sobre isso, obviamente você fazer uma análise mercadológica, estratégia de onde você está inserido, qual é o seu modelo de negócio, o que você pode fazer e se aquela região onde você está inserido tem demanda para aquilo. De nada adianta você falar que vai atuar em direito marítimo se você mora em Goiás. E isso é muito importante, tá, Rafael e Davi? Porque Teresina é uma capital que está em ascensão, por assim dizer. A gente está consolidando agora grandes empresas, o mercado está com os olhos voltados aqui para o Piauí, né, essa questão, e é onde o direito empresarial ascende, né, a gente está, pode-se dizer que aqui, na minha visão de mercado, na minha visão de Teresina, a gente está ali, não diria nem no início, mas a gente está em ascensão. É tanto que muita gente, né, parceiros de fora, assim como vocês, tem me procurado para conhecer um pouco mais da cultura do Piauí, porque os olhos estão voltados aqui, seja para o agro, seja para a indústria, seja para a parte de mercado. Então, a gente, o pessoal diz, não, aqui no sul, aqui no norte, a gente já explorou bastante, mas os olhos estão voltados para o Piauí, seja para a soja. Então, eu acredito que a advocacia empresarial agora, aqui no Piauí, ela deve dar esse apoio ao mercado. Para quê? Para que a gente cresça estruturado e cresça com uma base, né? Então, o direito empresarial, infelizmente aqui no Piauí, a gente ainda não é muito, tem essa cultura do empresário, a gente sabe, a gente vinha discutindo isso em viagem, o problema de estrutura no Piauí, né, a cultura, né, e a gente precisa mudar essa cultura. Então é por isso que eu estou fazendo um trabalho junto à Comissão de Direito Empresarial na OAB, para a gente tentar se aproximar do empresário, se aproximar do contábil, né, porque a gente tem que fazer um trabalho em conjunto. Então, assim, o momento é muito oportuno, né, da gente estar debatendo e trazendo essa pauta aqui. Eu queria, para finalizar esse episódio, agradecer primeiro a participação de vocês, Dr. Rafael, Dr. Eliseu,
terminar com essa frase aqui. Eu queria que vocês comentassem, né? Que é uma frase da Rafaela Lara Martins. Rafael Lara. O Rafael, no caso, né? O presidente da OAB Goiás. Isso. Rapaz, que diz assim: costumo dizer que a advocacia está totalmente ligada ao empreendedorismo. A gestão dos escritórios deve ser conduzida como a de uma empresa, claro, dentro das particularidades desse setor. Eu digo que cada vez mais a advocacia ela tem se afastado dos tribunais e ela tem se aproximado do mundo do empreendedorismo. Basta a gente saber. Hoje em dia, o que é mais comum? A gente vê uma palestra, um curso ligado a empreendedorismo no direito, ou a gente falar sobre técnicas de sustentação oral. Não que não seja importante você ter uma boa atuação no tribunal, aliás, de nada vai adiantar você ser um empreendedor brilhante se você não for um advogado brilhante, exímio. Mas, e a gente está gravando esse episódio dentro de uma faculdade, a gente precisa fazer essa reflexão. A cadeira, a academia, ela ensina muito da advocacia. E não ensina sobre mercado, não ensina sobre empreendedorismo, não ensina sobre gestão, não ensina sobre marketing. E assim como nós construímos o nosso modelo de negócio, a gente construiu o nosso escritório no 9º período da faculdade, antes de formar. 2 doidos, eu olhei para o Eliseu e falei: Eliseu, bora montar um escritório? Bora! E aí eu tinha um Fusca, ele tinha um Corsinha velho, e aí a gente juntou, cada um conseguiu juntar R$5.000, conhecimento zero, boa vontade tinha. Demais. Mais chance de loucura dar errado do também. que dar certo, né? Tem até uma história que é uma das mais famosas nossa, que está no livro, que a gente fala que no nosso primeiro dia de expediente, o dinheiro acabou, a gente comprou, mandou o marceneiro fazer uma mesa, tal, e aí quando a gente se deu conta, o dinheiro tinha acabado e a gente não tinha comprado cadeira. E aí o nosso primeiro dia de expediente foi sentado no chão. Fazendo o que, Eliseu? O site. O nosso site. Eu era bom no Photoshop, o Eliseu sabe mexer lá com Dreamweaver. Quem é da época do Dreamweaver aí? O pessoal não sabe o que é isso hoje, Você não. foi longe. Eu fui programador. Foi longe, Dreamweaver. E aí lá Da pela TNL. stand, a gente sentado no chão, e aí o Eliseu, não dou, cara, tô com dor nas costas, não dá pra ficar aqui não. Eu vou ali resolver isso. E onde é que você vai? Eu fui no boteco da esquina, peguei 2 cadeirinhas emprestadas, 2 cadeirinhas amarelas da Skol, fazer a propaganda aqui pra Skol. Cadeira de plástico da Skol. Obrigado. E aí o nosso primeiro dia de expediente foi sentado nas cadeirinhas de boteco. E a gente conta isso pra dizer que... Eu tenho uns 20 dias essas cadeiras lá, não devolveu elas, não. Não tinha como devolver. Não, e aí minha mãe, ela se compadeceu e me deu a minha cadeira, que eu lembro até hoje, custou R$180 na época, nunca esqueço o valor dessa cadeira. E eu conto isso para dizer o quê? Talvez a advocacia ela tenha se perdido, tenha se desvirtuado, porque a gente assiste Suits, né? A gente vê seriado, e a gente vê o advogado bonitão, imponente, a advogada com cabelo esvoaçante. A advocacia não é isso, né? O Eliseu, depois, para finalizar, conta a história do sapato rasgado. Mas a advocacia está muito mais ligada a sapato rasgado, a suor, a tentativa, erro e acerto. E a gente entender o nosso ciclo, entender a nossa trajetória. E entender que a gente precisa de estratégias de gestão, de empreendedorismo. Aí tanto se fala de marketing, quer ver um termo que eu odeio. E eu falei isso, inclusive, para o criador do termo. Falei, cara, eu detesto o termo marketing jurídico. Não existe marketing jurídico. Sabe o que existe? Marketing. O marketing ele vai se aplicar em qualquer coisa. Então, assim, mas marketing jurídico, enfim, você precisa estudar, você precisa entender o seu mercado para saber onde você está inserido e como você vai fazer a diferença e impactar as pessoas através da sua atuação profissional. Eu falo assim, sobre o comentário do presidente Rafael Lara, um abraço a ele, e a gente citou aqui RVT, Revisão da Vida Toda, essa tese é do Dr. João Badari, tem que mandar um abraço para ele, né, que a amiga a gente vai citando as pessoas, não vai dando os louros, né, depois o povo me cobra. O Dr. João Badari é de São Paulo, excelente advogado, talvez um dos melhores previdenciaristas que eu já conheci. Sim, acabou que tem uma mente brilhante. João Badari, me dá 5 minutos da sua mente aqui dentro. Aqui. Tem pessoa que merece. Sobre o comentário do presidente Rafael Lara, que é um amigo nosso, eu sempre digo o seguinte: quando a gente começa, a gente não sabe onde vai parar, Andresa. Então o jovem advogado não sabe onde vai parar. Mas uma coisa interessante, há uma percepção natural de que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, quem sabe o que ele é, e o que ele precisa ter e o que ele não precisa ter, Ixi, já é uma vitória gigantesca. Já é uma vitória gigantesca. Quando a gente vai para o mundo dos negócios na advocacia,
você precisa entender o que você é bom, o que você não é bom. Então, naquilo que você é bom, você vai aprimorar, vai focar naquilo que você é bom. Naquilo que você não é bom, você vai melhorar, ponto de melhoria. Só que as pessoas não têm esse conhecimento. Porque a pessoa ela fica focada, eu vou aprender a fazer uma petição melhor. Beleza, tudo bem, isso é ótimo, fazer uma petição melhor, excelente. Mas qual que é o seu plano para ter cliente para poder exercitar essa petição? Então, no nosso negócio, a gente tudo é planejamento, a gente tem triagem. Pra você ter ideia, na primeira semana de janeiro, eu sabia o que eu iria fazer até junho. Eu não conhecia a Andressa em janeiro, mas eu sabia que eu iria vir ao Maranhão ou Piauí nesse primeiro semestre. Eu sabia. Como? Não sei. Mas estava no meu planejamento. E estava mesmo. E estava no planejamento. É verdade, está no planejamento. Então, a gente fala em fazer amizades propositais. Faz muito sentido. E quando a gente vai ver no que é bom, naquilo que é bom, o que a gente era bom? Mentir, conversar. Brincadeira. Mas em marketing a gente era um escritório bom. Vocês são bons de comunicação. A gente era bom em marketing, porque hoje todo mundo faz marketing, então o nosso marketing, a gente tá evoluindo, sabe? A gente tá querendo se diferenciar de uma outra maneira. Pra você ter noção, em Goiás a gente fez um mapeamento centro-oeste. Quando a gente começou em 2015, então 11 anos hoje a gente compete a advocacia, existiam 20 sites de escritórios. Cada um pior que o outro. Cada um pior que o outro. O nosso era o melhor. E o nosso era ruim. Muito. Eu que fiz. Ele que fez. Então daí você toma como base. Então, mas olha que interessante. Eu falei, pô, se só tem 20, eu vou ser um diferencial. E aí o Rafael me falou da história do sapato, por quê? A gente sempre gastou muita sola de sapato. Sem preguiça. Porque hoje eu também vejo, a galera é o seguinte, eu preciso ir ali. Dá pra fazer um meet? Né? Quer fazer uma reunião online? Vai, bate perna, soa. Vai vir parar aqui no Piauí. Bate perna. A advocacia precisa desse bate-perna. A advocacia precisa de bater perna. E a história do sapato, para me finalizar, é o seguinte. Um belo dia, apareceu uma audiência, e eu fazia correspondência na época, não sabia muito o que eu queria fazer. Né, todo mundo faz, né? Correspondência. E aí falou, não, tem uma audiência para você ganhar R$180. Aí eu falei, poxa, audiência de quê? De conciliação. Eu falei, pô, 20 minutos, R$180. Eu vou pegar 1.000, porque a minha cabeça era essa. Vamos ficar rico fazendo audiência de conciliação. Só um parênteses, para vocês entenderem a minha cabeça. Quantos milhões de habitantes tem no Piauí? 3 e algo, quase 4. Teresina tá batendo 900 mil. 3 milhões e meio de habitantes? Por aí. A minha cabeça é assim, ó. Tem 3 milhões e meio de habitantes. Quantos advogados nós temos? Hoje tá batendo 25, 26. Mas atuantes mesmo é metade, né? Não, eu acredito que hoje atuante tá batendo 12. O secretário-geral ajuda. O secretário-geral. Tá afastado. Ajuda nós aqui. Quantos advogados nós temos atuantes? É difícil atuante, mas vai lá. 12 mil? Tem. Então, beleza. Olha a cabeça do Eliseu. A cabeça de maluco minha é a seguinte. Nós temos 3 milhões e meio de pessoas e temos 12 mil advogados. 3 milhões e meio dividido por 12 mil. Essa é a conta. Então, 291 pessoas para cada advogado. Quantos clientes você tem? 20? Tá faltando 270. Porque se você não pegou, tem um outro pegando. A minha cabeça eu vou pegar os meus 290. Nós somos 2, então vamos dobrar por 2. A minha cabeça sempre foi assim, é número. Eu sou o cara do número. Eu sou o cara da maluquice. Entendeu? Quantas empresas tem no estado? Tem tantas. Quantos escritórios tem? 3? Número. Vou perseguir. Quantos contadores? Eu sempre fui de número. Eu sou uma pessoa de número. E aí nessa conta, por que eu contei isso pra vocês? Porque na conta eu falei, pô, R$180 por 20 minutos, vou pegar 100, se dá pra mim fazer 40 audiências por dia. Vezes R$180, eu vou ficar milionário fazendo audiência. Né? Essa é a mentalidade do abençoado. E eu fui fazer audiência, cheguei no tribunal, peguei uma chuva. Mas uma chuva. A chuva daquela assim, que lava o carro velho. Sabe? Tira ferrugem de carro velho. Aí eu entrei no tribunal, daqui pra baixo, da minha perna pra baixo, já tava tudo molhado, porque eu tava com guarda-chuva, mas molhou. Aí tudo bem. Tô lá no meio da audiência. Não tô indo pra audiência, porque tinha umas escadas, e eu escorreguei num degrau, porque tava chovendo. E o meu sapato, do pé direito, arrancou o solado inteiro. Ficou com a língua. Não precisa fazer o som. Todo mundo tem uma história dessa. Não, mas assim, mas foi muito traumático pra mim. Por quê? Porque eu tava entrando pra audiência, Andressa. Se tivesse saindo, meu irmão, de boa. Aí, eu tinha duas opções. Opção 1, arrancar o sapato e ficar com a meia branca, porque eu tava de meia branca. Né? Ainda na época eu não tinha feito uma consultoria de imagem, pra poder entender que Deus usa meia preta com sapato preto. Aí, eu falei,
Não, eu não me recuso a tirar o sapato. O que eu fiz? Foi arrastando o pé. Então eu andei igual um manqueba no tribunal. Entrei no elevador, a sola do sapato ficou presa no elevador. Beleza, mas mesmo assim eu fui arrancando, peguei, fiz audiência. Foi a melhor audiência que eu já fiz, tava bravo, nervoso, gritei lá, e consegui fazer o acordo que o cliente queria. Voltei. Quando eu fui sair na escada de novo, eu me recusei a sair de sapato. Falei, não. E aí o cliente tinha feito a TED pra mim, na época. Demorava meia hora pra TED cair. Hoje tem Pix, na época não era assim, gente. Meia hora, 1 hora demorava. Quando eu tô subindo a escada, eu arranco o sapato grilado e jogo o sapato no lixo. E comecei a querer chorar, fiquei nervoso. Aí meu celular na época fez assim, pim, apitou. Que o R$180 tinha caído. Aí eu liguei pra esse aqui e falei, ó, eu tenho que te passar R$90 da audiência, mas você vai se lascar. Eu vou comprar o sapato, porque meu sapato rasgou. E aí eu fui na loja pra comprar o sapato era 200. E assim a gente vive a advocacia, viva a advocacia. Bem, pessoal, vocês que ficaram até aí, escutaram essas histórias. Amanhã tem muito mais dessas histórias e outras histórias sobre advocacia, né, a gente vai trocar muita experiência. Eu tenho uma história parecida também. Meu primeiro dia na Alep também, choveu, eu também perdi um sapato. Cheguei toda cheia lá é grama, né? Então, encharcou a grama, eu pisei, né? Aí, então, também acontece. Todo mundo, acho que o Davi também deve ter história, a gente vai trocar. Você viu que eu reproduzi um som, porque eu tenho uma história igual essa daí. Todo mundo tem a história do sapato. Então, para você que ficou até aqui, te convidar para compartilhar, curtir esse episódio, comentar. Eu queria que os meninos deixassem arroba, que a Andressa também deixasse o arroba, para que vocês pudessem acompanhar a atuação desses advogados que estão aqui. Fica à vontade, doutor Rafael. Eu vou começar então, deixa eu começar dessa vez. Começa aí, Eliseu. Eliseu com S, Silveira ADV. É o único moreninho que vai ter lá. E aí, doutor? Mais importante do que o meu, o Instagram do nosso livro, Sim. @o primeiro ciclo. Vejam lá, através do Instagram vocês conseguem comprar o livro. E o meu Instagram, @RafaelBrasilADV. Tô disponível pra gente conversar por lá e vai ser uma alegria. O meu Instagram, @andresa.adv. Também estou disponível, né, pra gente conversar e trocar experiência. Eu gosto muito de contar história, né, aqui com os meninos, Davi sabe também. E aguardo vocês amanhã. Esse episódio na íntegra você vai ver no Instagram do recordjurídico.com e também no portal recordjurídico.com.br. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.